Essa aula foi feita através de esquemas desenhados que facilitam o entendimento do assunto. Você também terá várias dicas de como linkar e como memorizar melhor o nome e função das estruturas, gravando mais fácil ao invés de depender da decoreba. Esse vídeo sobre generalidades do sistema nervoso autônomo é o primeiro de uma série de vídeos sobre esse sistema. Então, pegue papel e canetas coloridas ou seu tablet para tomar notas e bons estudos. Então vamos começar nosso esquema de sistema nervoso autônomo. Esse é um vídeo das generalidades desse sistema. O conhecimento do sistema nervoso autônomo vai ser dividido em vários vídeos para facilitar. Eu vou dar várias dicas para conseguir guardar melhor as correlações e os nomes de algumas estruturas. Quem ainda não assistiu o vídeo de divisões do sistema nervoso, sugiro que assista para entender melhor esse daqui, para ter mais base. Se você já assistiu, você sabe que o sistema nervoso periférico, de forma funcional, pode ser dividido em somático. Lá no vídeo eu expliquei o porquê desse nome, o que quer dizer somático, ou visceral. Então, somático ou visceral. E o que a gente vai olhar agora é a divisão visceral, que também pode ser dividida em sensitiva, ou a divisão sensitiva, e a divisão motora do sistema nervoso periférico visceral. E a maior parte dos autores considera a divisão motora visceral do sistema nervoso periférico como o sistema nervoso autônomo. Então, sistema nervoso autônomo é a parte motora visceral do sistema nervoso periférico. Muito bem. E como é dividido o sistema nervoso autônomo? Ele pode ser dividido em simpático, parasimpático, e alguns autores também consideram uma divisão do sistema nervoso autônomo, a parte chamada de entérica, ou sistema nervoso entérico. Então, o sistema nervoso autônomo é dividido em simpático, parasimpático e entérico. Qual é a função desses três? É ajudar a controlar a musculatura, músculo liso, que são aqueles presentes nas vísceras e nos vasos sanguíneos. Então, ajuda a controlar esses músculos. Músculo cardíaco. E também as glândulas. Então, o controle do músculo liso, do músculo cardíaco e da glândula é feita por essas divisões aqui do sistema nervoso. Portanto, turma, a maior parte dos autores considera só como sistema nervoso autônomo a parte eferente motora dessas informações não conscientes, informações viscerais do sistema nervoso periférico. Ou seja, as fibras sensitivas não são consideradas, pela maior parte dos autores, parte do sistema nervoso autônomo. As fibras também chegam a esses tecidos, também são viscerais, ou seja, carregam informações inconscientes, mas não são consideradas partes do sistema nervoso autônomo. Em outras palavras, quando a gente estiver falando de sistema nervoso autônomo, estaremos falando só dessas fibras eferentes que vêm do sistema nervoso central para o tecido. Para a gente entender melhor sobre o que estamos estudando, vamos entrar na origem das palavras, na etimologia, começando com a palavra autônomo, que vem do grego. E aí a gente pode dividir essa raiz aqui, auto, que quer dizer de si mesmo, e nomos, que em grego quer dizer lei. Portanto, o sentido de quem deu esse nome era algo regido pelas próprias leis. Algo que funciona de forma autônoma é algo que funciona sozinho, com as próprias regras. Foi nesse sentido que foi dado esse nome
para o sistema que estamos estudando. Porém, a gente sabe que, na verdade, o sistema nervoso autônomo, parte do sistema nervoso periférico, não funciona sozinho. Tem estruturas no sistema nervoso central que o controlam. Exceção é em algumas situações específicas, quando estamos falando do sistema nervoso entérico, que pode funcionar sozinho. Mas isso a gente vai ver em outro momento, em outro vídeo. E você já parou para se perguntar por que diachos se chama simpática ou simpático essa divisão do sistema nervoso autônomo? Também é grego, onde sim quer dizer junto, e pático vem de pateia, que quer dizer sentimento. Portanto, uma pessoa simpática é aquela que tem a capacidade de sentir o mesmo que um outro. Então, é uma pessoa que tem uma certa empatia, no sentido de se colocar no lugar do outro. Isso é uma pessoa simpática. Uma pessoa antipática seria o contrário, que anti quer dizer contra, contrário. Uma pessoa apática é aquela que não tem sentimentos. O a, em grego, tem o sentido de sem, não ter. Apático, sem sentimentos. Tá, mas por que que essa palavra foi utilizada para designar essa parte do sistema nervoso autônomo? Porque um cara chamado Galeno, que foi um filósofo e médico do século II e III, lá na Grécia, ele achava, deixa eu desenhar aqui, que os nervos, vários nervos do corpo, eram ocos, então imagina isso aqui, e isso aqui sendo o estômago, e aqui, por exemplo, o coração. Estou tentando desenhar a ideia dele, tá? E esses nervos que eram ocos transportavam espíritos dos animais, de um órgão para o outro, entre órgãos. E a isso ele dava o nome de fenômenos simpáticos. Esse nome foi cunhado aí e pegou. Depois, com maior conhecimento sobre o que realmente acontece em anatomia e fisiologia, essa nomenclatura ficou só com essa parte do sistema nervoso autônomo. E parasimpático aqui fica fácil, também é grego. E essa raiz aqui, para, quer dizer ao lado. Dado esse nome, porque está ao lado do simpático. Vamos voltar para o esquema. Agora a gente vai entender melhor, de forma geral, qual é a função do simpático e do parasimpático. O simpático tem a função definida como aquele responsável pelo sistema de luta ou fuga. Esse nome foi cunhado através de um fisiologista chamado Walter Cannon, lá no começo do século XX, e a tradução do inglês to fight ou to flight foi traduzido como luta ou fuga. Para facilitar bem a nossa visualização desse sistema, a gente pode imaginar aqui um leão. Eu vou desenhar aqui esquematicamente. Imagina aqui um bicho bravo, um leão, que por algum motivo qualquer aparece na nossa frente, de repente. A partir do momento que você percebe esse perigo e potencial, o seu sistema automaticamente, de forma autônoma, ou seja, sem o uso da nossa consciência, vai ativar esse sistema de luta ou fuga. Existem vários centros responsáveis por essa ativação no sistema nervoso central, mas quem controla essa região simpática e parasimpática é o hipotálamo. Os núcleos de controle simpático e parasimpático ficam no hipotálamo. Então o hipotálamo vai ativar o sistema nervoso simpático e essa descarga simpática vai servir para preparar o corpo para lutar contra esse perigo ou fugir desse perigo e tentar sobreviver. E para isso, ele vai ativar
coração, fazendo aumentar a frequência cardíaca. Vai também aumentar a força de contração do coração. Também vai chegar informações simpáticas nos brônquios e nos pulmões. Vai também aumentar sua função, vai dilatar, dilatação brônquica. Vai aumentar também a frequência respiratória. Tudo isso para entrar e sair mais ar, para chegar mais O2 no sangue e liberar mais CO2 que está sendo utilizado. No fígado também vai chegar informações simpáticas. Aqui ele vai jogar mais. Vou fazer um desenho aqui para tentar esquematizar. Imaginem que isso aqui é um torrão de açúcar, tá? Então, ele vai jogar mais glicose no sangue para ter mais energia disponível. Toda essa energia, tudo isso, toda essa energia tem que chegar em quem gera ativamente os movimentos. São os grandes músculos que vão estar lá. Então vai chegar mais sangue com todos esses nutrientes nos músculos. Também vai ter aumento do diâmetro da pupila, maior diâmetro da pupila. Por que isso? Porque aí entra mais luz e a gente consegue enxergar mais o perigo ou a rota de saída. Isso era importante, sobretudo, para quando vivíamos no meio da selva e os maiores perigos geralmente eram à noite, quando tinha pouca iluminação. Então, o aumento do diâmetro da pupila ajuda a receber o pouco de luz que tem disponível no ambiente. E também eu vou ter, desenho aqui, um braço de novo. Eu vou ter respostas como piloereção e aumento da sudorese. Então vai ter piloereção, ativação dos músculos eretores dos pelos e aumento do suor. Isso para dissipar melhor o calor que vai ser produzido. Uma confusão comum dos estudantes é acharem que o sistema nervoso simpático é um ativador de vários sistemas e o parasimpático ao contrário. Isso não é a resposta correta, porque o sistema nervoso simpático ativa tudo isso aqui que a gente acabou de ver, mas ele também desativa outras, diminui a função de outras. Para jogar mais sangue e voltar energia em todos esses tecidos aqui, ele diminui o funcionamento de todo o sistema gastrointestinal que eu estou tentando esquematizar aqui no desenho. Então ele vai diminuir peristaltismo e vai diminuir também o aporte de sangue. Para todo o trato gastrointestinal. Porque agora não é necessário pegar nutrientes, fazer digestão. Agora utilizando essa mesma correlação que a gente fez, é preciso de energia para lutar ou fugir contra esse potencial perigo. Então, de forma geral, a ativação simpática vai diminuir sangue que chega para a pele. Por isso as pessoas em situações de estresse ficam mais pálidas. Rins, que vão filtrar menos, não vai produzir agora urina, ou tanta urina. E também entérica, vai diminuir a circulação mesentérica e ir para o leito esplâncnico. Mesentérico, a circulação mesentérica e esplâncnica é aquela que chega para todo o trato gastrointestinal. Portanto, a inervação simpática vai ativar o chamado sistema de luta ou fuga, deixando o meu corpo mais preparado através de uma maior irrigação dos grandes músculos, mais energia e oxigênio chegando a eles. Para facilitar esse processo, ele diminui o funcionamento do trato gastrointestinal.
Vamos ver agora o parasimpático. Parasimpático é o sistema considerado como da digestão, do descanso e da recuperação. De forma geral, a gente pode resumir sua função, quando ativado, contrário às funções do sistema nervoso simpático. Em quase todos os tecidos, eles vão ter funções contrárias. Então, aqui no trato gastrointestinal, quando eu tiver uma hiperativação parasimpática, vai ocorrer aumento do peristaltismo. Vai chegar mais sangue para o trato gastrointestinal, porque o corpo entende que é necessário fazer processos digestivos mais eficientes para receber mais nutrientes que eu consegui através da alimentação, então vai melhorar a minha digestão, e também para descartar melhor o que não foi utilizado. Então, vai aumentar sangue na pele, nos rins, no sistema mesentérico, leites plânquicos, ou seja, aqueles relacionados à irrigação do trato gastrointestinal. De forma geral, turma, para facilitar, todas as ações aqui vão ser contrárias. Uma hiperativação parasimpática. Então, vai diminuir a frequência cardíaca, a força de contração, vai haver constrição brônquica, vai diminuir a frequência respiratória, o fígado vai parar de jogar glicose no sangue de forma crônica e ele vai começar a estocar mais energia. Vai diminuir o aporte sanguíneo para os músculos esqueléticos. A pupila vai diminuir de tamanho e não vai ter piloereção nem suor. A ativação parasimpática vai gerar também maior estímulo para o repouso, para o descanso, para a recuperação. É por isso que quando a gente come uma feijoada no almoço, por exemplo, e depois vai assistir uma aula, a gente tem um sono muito grande, porque o parasimpático ativa essa função. Curioso é que a maior parte dos vasos sanguíneos, na verdade, as artérias, sobretudo, tem uma inervação simpática. É o sistema nervoso autonômico simpático que controla a musculatura lisa da maior parte das artérias. Mas existe uma exceção a isso. E essa exceção é nos corpos cavernosos, que ao se encherem de sangue, vão gerar a ereção. Aqui, a inervação desses vasos sanguíneos é pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Ou seja, de forma clínica, prática, para conseguir ter ereção, é necessário ter ativação parasimpática. Se a gente pensar no rapaz muito ansioso durante uma relação sexual, ou seja, vai ter uma hiperativação simpática, ele vai ter dificuldade para ter ou para manter a ereção. Ou pensando também numa pessoa, num homem muito estressado. O simpático dele vai estar muito ativo e pode ser que isso reflita na capacidade de ativação do parasimpático e, portanto, de enchimento dos corpos cavernosos e ter a ereção. O simpático, dentro dessa questão sexual, está relacionado ao orgasmo e à ejaculação. Aqui é necessário uma hiperativação simpática. Então, durante a atividade sexual, é necessário um equilíbrio em momentos corretos da ativação parasimpática e simpática. Mais um ponto sobre o sistema nervoso simpático é que nem sempre a hiperativação desses tecidos vai ocorrer em momentos de medo ou de estresse, ou seja,
no sentido de luta ou fuga. Existem momentos em que eu vou ter uma hiperativação simpática, mas não vou estar fugindo de nada, não vou estar com medo de nada e não necessariamente estarei estressado. Que momentos são esses? Exercício físico. Exercício físico eu tenho uma hiperativação simpática, sem necessariamente estar sob estresse. Na verdade, muitas pessoas até se sentem mais relaxadas, mesmo durante a atividade física. É um efeito crônico da atividade física de quem é praticante contumaz. Por isso, alguns autores preferem sintetizar a função do sistema nervoso autônomo simpático, não como de luta ou fuga, mas sim como aquele que prepara o corpo para mobilizar energia. Seja em situações estressantes, ou seja em situações como atividade física. Então vai preparar o corpo para conseguir mobilizar e utilizar essa energia pelos grandes músculos e tecidos como coração e pulmões. Resumo da aula de hoje. A gente viu que o sistema nervoso autônomo é parte da divisão motora, visceral, não consciente, então, do sistema nervoso periférico, e é dividido em simpático, parasimpático e entérico. Sua função é controlar musculatura lisa, músculo cardíaco e glândulas. A divisão simpática está relacionada ao, como chamou Walter Cannon, de luta ou fuga, ou aquele que prepara o corpo para mobilizar energia. Então, vai fazer diversos processos para eu conseguir utilizar melhor essa energia e vai diminuir o aporte sanguíneo e a função de todo o trato gastrointestinal. O parasimpático, ao contrário, está ligado à digestão, ao descanso e à recuperação. Quando eu tenho uma ativação parasimpática, isso vai aumentar o peristaltismo e o sangue que vai para o trato gastrointestinal, melhorando os processos de digestão, facilitando também os processos de descanso e recuperação. Pensamento clínico final. Se uma pessoa tem dificuldade de acessar o parasimpático, ela não vai conseguir descansar, não vai conseguir dormir bem, recuperar bem os seus processos fisiológicos. Seja porque tem um leão real batendo na porta dela e ela está com medo, ou seja porque essa pessoa está pensando no leão que está embaixo da cama, ou no leão que ela vai ter que, talvez, lutar no outro dia, nos próximos dias, e aí vai gerar uma ansiedade, vai gerar um estresse, ou ela vai ficar pensando dos leões que ela teve que batalhar durante a vida, né? Então vai ficar pensando muito no passado. Tudo isso vai fazer com que, ao tentar dormir, o cérebro da pessoa fique focado em tentar achar fuga, vai ter uma hiperativação simpática e não vai ativar o parasimpático. Vai ser mais difícil dessa pessoa conseguir descansar bem, entrar no sono ou manter bem o sono. Então, para isso também é necessário ter um bom equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático. E uma hiperativação simpática é importante em momentos de crise agudas, mas de forma crônica, como é o que acontece com o estresse, pode gerar diversos problemas. Galera, esse vídeo me deu muito trabalho, porque eu tive que fazer tudo sozinho. A pesquisa, o roteiro, a gravação, a edição. Se ele lhe foi útil, peço que me ajude seguindo o canal, curtindo o vídeo, comentando algo aqui, compartilhando com alguém ou com algum grupo que você acha que terá interesse. Isso me ajudará muito e me manterá motivado em continuar trazendo conteúdos como esses. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão de tema para eu abordar, deixa aqui nos comentários ou me envie no meu Instagram. Procure por Érico Endo ou clique no link aqui da descrição. Até uma próxima!